praticada em diversos países, nos vários continentes, mas esta especialidade está especialmente muito bem representada na Alemanha, na Argentina, na Bélgica, no Brasil, na França, na Índia e na Inglaterra. Não é todo mundo, né? Todos os países que utilizam homeopatia. Esses são os que estão mais frequentes, né? Que utilizam mais, é mais presente a homeopatia nesses países aqui. O Brasil é um deles. Inclusive, sendo utilizado, né? Sendo utilizado no SUS, né? A homeopatia é utilizada no SUS. Mas afinal, o que é exatamente homeopatia? Homeopatia é uma especialidade médica. O pessoal fala, homeopatia é um tratamento secundário, quando a pessoa já não sabe mais o que fazer. Não é isso. É uma especialidade médica, tá? Descrita. O médico aprende. Primeiro, para ser um médico homeopata, ele tem que fazer medicina. Depois, ele tem que fazer uma pós-graduação em homeopatia, que dura 3 anos, e entre os 3 anos é 1 ano de clínica, né, aprendendo a verificar como que o paciente está falando os sintomas, porque cada sintoma significa uma coisa, né? Sede é uma coisa, fome é uma coisa, vontade de comer doce é outra, tudo isso tem um significado de como a pessoa é, tá? E depois, esse médico ele faz uma prova na Associação dos Homeopatas Brasileiros, e se ele passa na prova, aí sim ele é um médico homeopata. Não é? Então, não é uma coisa simples. Um médico homeopata ele passou por muitos anos de estudo. Então, é uma especialidade médica e farmacêutica. Tem o farmacêutico homeopata, e farmacêutico homeopata que faz uma pós-graduação em homeopatia, não é? A homeopatia clínica, ele até pode fazer um atendimento, né? Que consiste em ministrar ao doente doses mínimas do medicamento, de acordo com a lei dos semelhantes. Semelhante cura semelhante. Para evitar a agravação dos sintomas e estimular a reação orgânica da direção da cura. Então, é como se você tomasse um medicamento que causa os mesmos sintomas que a doença. E o fato de você estar causando os mesmos sintomas da doença vai fazer com que o seu corpo combata esses sintomas com uma força maior e acabe combatendo o sintoma real, que é o da doença, certo? Então, aqui a médica fala, né, nessa tirinha, e se a gente tentasse homeopatia? Aí a mulher fala, é de comer? Né? Que a maioria das pessoas nem sabem o que é exatamente homeopatia, né? E homeopatia no Brasil? Como é que ela começou? Em 1840, a homeopatia foi introduzida no Brasil pelo médico francês Dr. Bento Moore. Somente em 1886, ou seja, 26 anos depois, surgiu uma lei que dava o direito de manipulação do medicamento homeopático apenas aos farmacêuticos, porque quem manipulava, já que não tinha uma lei dizendo que o farmacêutico era o responsável, era o próprio médico. Na sua clínica, ali no seu consultório, ele pegava as plantinhas, misturava e fazia o medicamento homeopático, né? A partir de 65, surgiram leis específicas para as farmácias homeopáticas. Poderia ter uma farmácia igual a farmácia de manipulação, só que uma farmácia homeopática. Em 1980, a homeopatia foi reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina como especialidade médica, e em 97 foi aprovada a farmacopeia homeopática brasileira, um livro, onde está descrito todos os princípios ativos homeopáticos que podem ser manipulados em território nacional. Quais são os princípios básicos da homeopatia? A homeopatia a gente fala que é pilar, então é como se fosse um grande círculo, né? E aí ele tem os pilares, e esse pilar é semelhante cura semelhante. Então, o medicamento que causa aquele sintoma, ele vai curar aquela doença que tem aqueles mesmos sintomas. Experiência no homem-são. O que é experiência no homem-são? Eu fazer o teste, dar o medicamento para saber quais são os sintomas que aquele medicamento causa para alguém que não esteja doente. Porque senão a pessoa vai me falar o sintoma que é dela e eu vou achar que é da planta, e não é. Não é? Então, experiência num homem que seja saudável.
Miasmas são as doenças, né, que podem ser causadas e podem ser curadas. Dose mínima, que é quantas vezes eu consigo diluir, e quanto mais diluído ele for, mais potente ele é, aquele medicamento para que ele possa ter um bom resultado. E um medicamento único, um remédio único, conforme eu falei para vocês. A homeopatia, ela precisa e ela tem essa percepção de um único medicamento. O médico homeopata, o correto, ele não é ele te dar vários medicamentos num único frasquinho ou vários frasquinhos para você tomar ao longo do dia. O certo seria um só, e aquele um representasse tudo o que você está sentindo, que é um medicamento único. São escolas homeopáticas, né? Existe essa unicista, que é o que o Hahnemann seguia, e tem a escola pluralista, que prescreve vários medicamentos juntos, e não apenas um. Um homeopata da gema, vamos dizer assim, né, ele nunca vai aprovar um homeopata pluralista. O correto seria realmente ele ser unicista, um único medicamento. Os princípios da homeopatia. Então, a gente sabe que aquelas bases daquele arco, uma das bases é a experimentação num homem-são. O que são? Sadio, né? Para a homeopatia, a única forma de conhecer de maneira confiável os efeitos farmacológicos de uma substância medicinal é experimentando-a no organismo sadio, um homem saudável. Os testes em doentes não são tolerados, pois a mistura dos sintomas provocados pela droga, né, teste, impede uma avaliação correta do experimento. Então, digamos que você está com dor de cabeça. E aí eu pergunto, você está sentindo alguma coisa? Você fala, não, estou sentindo nada, estou completamente sadio, não estou com dor de cabeça. E aí eu te dou um medicamento que vai causar algum sintoma em você, que você também não sabe e eu também não sei. Aí você toma um medicamento, a gente espera um pouquinho, eu falo, ei, o que você está sentindo? Aí você fala, eu estou sentindo cansaço, estou sentindo sede e dor de cabeça. Essa dor de cabeça foi causada pelo medicamento? Não, era um sintoma seu. E aí eu vou anotar lá e vou, por exemplo, se eu fosse Hahnemann, né? Eu usaria essa droga para a pessoa que tem os mesmos sintomas que você me descreveu, que é dor de cabeça, né? Boca seca e cansaço. E, na verdade, dor de cabeça não entra em uns sintomas que aquela droga promove. Então, aí o meu teste seria errado, né? O meu resultado da minha análise seria errado. Então, aqui, primeira base, experimentação no homem-são. Você não vai testar em animais e também não é testado em pessoa doente, é testado numa pessoa que esteja saudável. Lei do semelhante. Qualquer substância capaz de provocar em um indivíduo são, que é saudável, determinados sintomas semelhantes a uma droga, é capaz de curar, desde que em doses adequadas, com exceção de lesões irreversíveis. Então, se eu tenho um medicamento, um princípio ativo, que causa cansaço, dor de cabeça e boca seca, e esse for os mesmos sintomas que uma pessoa doente está tendo, está sentindo, eu posso dar esse medicamento homeopático porque ele vai curar o semelhante. Perfeito? Esse medicamento homeopático é o que vai ser utilizado. Claro que em dose adequada, por um tempo determinado, com exceção de lesões irreversíveis, né? Quando a pessoa está muito doente ou é causado por algo de fora, como um vírus, uma bactéria, eu não utilizo a homeopatia, tá? Por quê? Porque a doença está sendo causada por algo de fora, né? Não é exatamente uma doença que está sendo causada por outras coisas. Quando tem algo físico, eu não consigo tratar com a homeopatia. Então, a lei do semelhante, patogenesia, que vai causar sintomas. Então, a partir daquela patologia, vai causar os sintomas. Então, eu vou causar o sintoma para curar a patologia. Essa é a lei do semelhante. Doses mínimas, doses bem pequenininhas. A princípio, empregou-se doses pequenas, diluindo medicamentos em água ou álcool. Pegava lá, né, fazia uma tintura mãe, que é fazer uma maceração
da planta em água, em álcool, e dava aquilo para o paciente, que era uma coisa muito concentrada. Só que dava vários problemas, porque dava vários efeitos colaterais. Então, resolveu-se diluir, né, e imprimir agitações violentas chamadas por ele de sucção. O Hahnemann chamou essa agitação de sucções. Calma que eu já vou explicar o que é essa sucção. Mas essa diluição diminuía o efeito do medicamento no corpo dessa pessoa, mas ao mesmo tempo deixa esse medicamento mais potente. Para quê? Para que possa fazer com que o meu corpo entenda que eu estou com um sintoma mais potente. E não é exatamente isso que está acontecendo. Eu estou provocando esses sintomas com a minha homeopatia. Próximos princípios, né, da homeopatia são as doses mínimas. Em experimentos, Hahnemann testou apenas uma droga por vez, observando seus sintomas e sinais. Se fosse administrado mais de uma droga, ele não ia conseguir atribuir a qual droga pertencia a tal sintoma, interferindo no resultado da experimentação. Então, por isso ele colocou um único medicamento de cada vez. Na clínica, o uso da Similium sempre que é possível, ou seja, um medicamento que seja igual ao que a pessoa está sentindo. Pelo princípio da similitude, apenas um medicamento deve cobrir a totalidade dos sintomas apresentados pelo doente. Por isso que é uma dose mínima e medicamento único. Porque se eu consulto, né, na consulta, prescrevo vários medicamentos, na segunda consulta, qual o medicamento que agiu? Qual que funcionou? Qual que agravou os sintomas? Eu não consigo fazer essa avaliação. Mas se eu dou um único medicamento, eu consigo avaliar, né, o tratamento por inteiro, de maneira mais completa. A diluição, né, agora vamos falar um pouquinho sobre a técnica de manipulação homeopática, que é a parte mais importante para o técnico saber. O que um técnico tem que saber de homeopatia? Como que ela funciona, não é? Da onde ela veio, né, que não surgiu do nada, e saber as técnicas de manipulação. E é isso que a gente vai discutir na aula, vai aprender aula a aula essas técnicas, né? A diluição do insumo ativo, sempre intercalada pelas sucções, obedece a uma progressão geométrica. Ou seja, do primeiro frasquinho eu faço o segundo frasquinho, eu pego um pouquinho do segundo, jogo para o terceiro, boto um pouquinho do terceiro, passo para o quarto. Então, a progressão geométrica, ela é em série. Eu não consigo chegar ao quarto frasquinho se eu não partir do primeiro, do segundo, terceiro para chegar no quarto. Né? Eu tenho que sempre fazer essa série. Se eu quero chegar ao 10º frasquinho, eu tenho que fazer o 9, eu tenho que fazer o 8, eu tenho que fazer o 7. Então, ele é em série, eu vou diluindo geometricamente, eu vou diluindo um de cada vez, tá? Promovendo uma diminuição da sua concentração química e aumentando o da sua ação dinâmica. Então, quanto mais diluído ele é, mais potente ele é em relação ao meu organismo. Como assim, professor? Ele vai causar maior sintoma? Não. Mais potente ele é no meu organismo perceber que um sintoma a mais está sendo causado, independente vamos dizer assim, da intensidade desse sintoma. Porque se eu dou a primeira diluição, pode ser que a intensidade seja tão forte que o meu corpo nem consiga ter tempo de perceber que aquilo está acontecendo. Então, quanto mais diluído, a gente fala que mais potente é. Que estimula a reação do organismo na direção da cura. Então, o medicamento homeopático, ele causa os mesmos sintomas do que eu estou sentindo, perfeito. Quanto mais diluído for, ele vai causar um pequeno aumento daquele sintoma, e aquele pequeno aumento dos sintomas vai ser sentido pelo meu organismo, que vai querer combater aquele sintoma. E assim ele acaba combatendo o sintoma causado realmente pela doença, porque aquele sintoma a mais que eu estou impregnando no meu corpo é causado pelo medicamento. Quando eu tiro o medicamento, aquele sintoma desaparece, tá?
Começa a técnica de manipulação. O que é uma sucção? Então, eu vou diluir e vou succionar. Sucção são 100 batidas do frasco sobre um anteparo semirrígido, na mesma velocidade e ritmo, com ângulo de 90 graus, e mesmo que é do cotovelo apoiado sobre a mesa e o braço ir de encontro ao ombro e retornando esticado sobre a mesa. Essa fotinho que eu coloquei para vocês aqui. Então, você tem uma pessoa em pé, não é? Tem um anteparo semirrígido, né? Que pode ser uma flanelinha, uma espuminha. A pessoa está com o frasco na mão, esse é o frasco, né, do medicamento homeopático que está sendo dinamizado, e ela vai succionar. O que é succionar? Fazer esse movimento do ombro e bater aqui nesse anteparo e voltar 100 vezes. É a pessoa que vai contar. No mesmo ritmo e na mesma velocidade. 100 vezes a pessoa vai fazer isso. O ângulo de 90 graus, que é exatamente o ângulo do meu cotovelo sobre a mesa, vem até o meu ombro e desce até bater na mesa. E esse é o ângulo de 90 graus que eu tenho que fazer este movimento 100 vezes. E a técnica de manipulação completa, né? A homeopatia funciona através da administração de doses fortemente diluídas, potencializadas através do processo em série de dinamização, que é a diluição, e sucção, que é a agitação. Então, aqui eu tenho uma tintura mãe, como se eu já pego uma planta, sei lá, camomila, aí eu vou lá, faço uma mistura de água, álcool, glicerina, né? Coloco lá a camomila, deixo ali um tempo, aí eu vou lá, espremo aquilo e vai sair um sumo. Esse sumo, esse líquido bem escuro, ele é chamado de tintura mãe. Perfeito? Eu vou pegar uma parte dessa tintura mãe e vou diluir em 99 partes do meu diluente, que pode ser água, pode ser álcool. A gente vai falar sobre as técnicas. É como se eu tivesse aqui 20 ml. Vou pegar 0,2 ml de tintura mãe e 19,8 ml de água. Certo? Completei 20. Aí eu vou fazer a minha agitação. Que agitação é essa? São as minhas sucções. 100 vezes, né, sobre anteparo semirrígido, ângulo de 90 graus, eu vou bater o frasquinho na bancada, 100 vezes, eu mesmo contando, no mesmo ritmo. Cheguei, fiz essa agitação, fiz a sucção, aí eu cheguei no 1CH. O que é esse CH? Né? Centesimal Hahnemanniano. Gente, ele que inventou, ele colocou o nome dele na potência, 1CH, 2CH, 3CH, centesimal, porque é diluído 100 vezes, e Hahnemanniano, porque é Hahnemann, né? Ele colocou o nome dele no negócio. Aí você pega de novo uma parte desse 1CH que está pronto e dilui em mais 99 partes do diluente, que pode ser água, pode ser álcool. Então, vou pegar 0,2 ml desse 1CH e passar para 19,8 ml de água. Fecho. Ao total aqui eu tenho 20 ml. Fecho, faço a minha sucção. 100 vezes vou bater na bancada, né, o frasco, vindo com a minha mão até próximo do meu ombro, depois descendo no ângulo de 90 graus. Depois que eu fiz 100 vezes isso, chegou 2CH. Aí, professora, eu tenho 10CH para fazer. Você vai partir do 1 e vai fazendo. 1CH, 2CH, 3CH, até chegar no 10CH, que é o que o médico pediu, certo? Mas, professora, eu vou ter que fazer isso na mão sempre? Existe uma máquina automática chamada dinamizador automático, tá? Então, você coloca o frasquinho ali e ele faz o ângulo de 90 graus sozinho. Tá? Ele vai fazer como se fosse você fazendo o movimento na bancada. Nem toda farmácia de manipulação tem esse dinamizador automático, tá? Então, nós temos que aprender na mão. Na mão. Perfeito? Então, vamos tentar. Aprender na mão, porque qualquer farmácia de manipulação que você vá trabalhar, você vai conseguir fazer essa técnica. Perfeito? Esse é o dinamizador automático. E finalizando a aula,
o que é homeopatia, né, gente? A homeopatia não funciona sem amor. Você tem que amar aquilo que você faz, mas não só a homeopatia, você tem que amar tudo o que você vai fazer na vida, né? Mas pensando que a homeopatia é uma dose bem pequenininha, então, continuando na frase, né? A homeopatia não funciona sem amor, bem como o amor não funciona sem ser homeopaticamente cuidado, ou seja, todo dia cuidando um pouquinho, né? Dependendo da necessidade, mais ou menos potente. Às vezes, né? Porque o seu namorado está nervoso e você precisa de uma ação maior, né? Uma potência maior em mostrar que você gosta dele. Às vezes está tudo bem, um chocolatezinho resolve, né? Uma potência menor. Tudo funciona com amor. Pessoal, homeopatia é uma disciplina e é uma matéria farmacêutica diferente de tudo que vocês já viram, né? Então, fiquem tranquilos, que aos poucos nós vamos desvendando, né? O que é essa homeopatia, como que ela funciona, como que são as técnicas de manipulação. Mas nessa primeira aula era importante que vocês soubessem de onde ela veio, quem foi Hahnemann, como que ele viveu a vida dele, ele é formado em medicina, ele tinha uma formação sólida e foi por experimentação que ele chegou nisso. E hoje é comprovada a ação, né, da homeopatia. E aos pouquinhos nós vamos desvendando. Perfeito? Pessoal, beijos, espero que tenham gostado da aula e a gente conversa, tira suas dúvidas. Tchau, tchau.